Pode começar, Leonardo. Vamos em frente. Então, boa noite a todos. O Leonardo R3 é que vai apresentar o caso de hoje. Bom, boa noite a todos. Bom, como a doutora Cleide falou, eu vou apresentar o caso clínico de hoje. Agradecer ao Sérgio Pimentel, doutora Cleide, doutor Max, doutora Lívia, doutora Emanuele e doutor Pedro Braga, que também acabou não aparecendo ali. Bom, nosso caso começa com uma mulher de 42 anos, tá, que veio com uma queixa de uma baixa visual em olho esquerdo progressiva há um ano. Na verdade, ela não era uma queixa de baixa visual quando tirava a história. Ela dizia que a visão estava diferente de antes, que as letras ficavam tortas e pixeladas quando ela via de perto, principalmente quando ela percebia quando fechava o olho direito, mas para a acuidade visual de longe dela continuava boa, tá? Ela negava outros antecedentes oftalmológicos e comorbidades, apenas uma internação por Covid em março de 2019. Então, no exame oftalmológico, ela apresentava uma acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos, a pressão intraocular era normal, bem como uma miomicroscopia também sem nenhuma alteração. Quando a gente fazia o fundo de olho e depois fez as retinografias, então eu vou apresentar para vocês aqui. A gente vê na imagem de grande angular o olho direito, tá? E uma imagem focada em polo posterior da paciente. Traz as imagens também do olho esquerdo dessa paciente, tanto polo posterior como periferia, né? E a gente já percebe aqui uma imagem focada em polo posterior, uma alteração mais pigmentar aqui em região da arcada inferior, na região macular. A gente fez a autofluorescência dela também, tá? A autofluorescência do olho direito e a autofluorescência do olho esquerdo. E aquelas alterações pigmentais que chamam atenção, a gente vê um pouquinho melhor aqui na região e na foto que a gente corta aqui para polo posterior. Bom, eu queria fazer a primeira pergunta aqui, diante desse quadro, uma mulher de 42 anos que refere essa alteração visual pior em olho esquerdo no último ano, e diante dessas imagens que a gente tem, se a gente pode pensar em algum diagnóstico diferencial para o caso e como que a gente deve seguir nessa investigação. Então, alguém quer falar? Uma paciente de 42 anos. Acho que pode voltar para a foto, Leonardo. Isso. 42 anos, o olho direito normal, uma visão de um distúrbio visual, essa alteração pigmentar aí, próximo do feixe, com uma lesão no centro levemente alaranjado, periferia mais avermelhada. O que é que alguém quer fazer alguma hipótese? Estou vendo aí que está o Jorge, nosso companheiro de sempre. Maria Tereza, oi. Oi, Tereza. A minha retinografia fica muito difícil de ver aqui no meu computador, mas pelo que você descreveu, que tem uma parte mais elevada, uma parte mais alaranjada, pela idade do paciente, eu não sei se poderia ser um hemangioma de coroide, porque eu não consigo ver a retinografia aqui com nitidez. Uhum. Se fosse uma alteração desse tipo, a gente poderia imaginar que tem um extravasamento de líquido e poderia estar causando a metamorfopsia. Tá? Mas eu realmente não consigo ver. Eu vejo só um pigmento aqui, mas eu não vejo o detalhe da lesão. Mas eu acho que é uma ótima hipótese. Nessa idade, então, sei lá, peripapilar aí, que a gente poderia pensar em polipoidal, alguma coisa assim, não entra ela não é hipertensa, entendeu? Então, a idade dela também está meio fora. Então, eu pensaria, pela sua descrição, mais nisso que eu falei. Uhum. Então, a Maria Tereza fez aí uma hipótese que acho que é excelente, de um pequeno hemangioma, de coroide, e mais remotamente um pólipo. Alguém coloca mais alguma possibilidade? Estou vendo aí que tem o Jorge, a Sônia. Alguém quer falar? Eu acho que as duas opções que ela fez foi perfeita. Um mijame de coroide circunscrito e uma polipoidal, também bem pensado. Outra coisa, só para diagnóstico diferencial, uma serose central com alteração pigmentar naquela região ali. Apesar que mulher menos provável, mas a idade poderia ter. Então, botaria terceiro uma serosa com alteração pigmentar justa papilar. Sim, acho que as três hipóteses estão excelentes. Então,
vamos partir para os exames. Pode ir, Léo. Alguém quer mais falar alguma coisa? Acho que o Cabral já está aí também. Bom, a gente continuou a investigação, então, fez a angioflúor dessa paciente, tá? Esse aqui é o olho direito dela. A gente colocou os 40 segundos, aos 5 minutos e aos 10 minutos, parecia sem nenhuma alteração no olho direito mesmo. E a gente fez do olho esquerdo, que era o olho da queixa dela. Então, em fases mais precoces, aos 21, 25 segundos, a gente já vê o enchimento arterial e venoso. No primeiro minuto também, a gente já vê uma área ali de bloqueio. E os 5 e aos 9 minutos e 55 segundos, a gente já consegue ver melhor essas alterações que a gente viu na retinografia e na autofluorescência. A gente complementou o estudo angiográfico com um estudo contrastado com a endocianina verde, tendo em vista as queixas da paciente, o exame sugestivo da angioflúor. Então, aqui eu mostro para vocês o exame de endocianina verde do olho direito da paciente e aqui o exame de endocianina verde do olho esquerdo da paciente, mostrando a primeira foto no primeiro minuto, a segunda foto com 5 minutos e 33 segundos e a terceira foto com 8 e 16 minutos, respectivamente, tá? Além disso, a gente tem as imagens também do ACT dessa paciente. Esse é um corte foveal do olho direito dela e esses são outros 3 cortes na região foveal e na região da lesão. Então, a gente consegue ver essa lesão elevada, a gente consegue ver que a paciente tem uma coroide espessada, tá? E um pouquinho de líquido também subretiniano. E aqui é um vídeo justamente dessa região do olho esquerdo da paciente, tá certo? A gente vê essa lesão elevada, um DEP elevado, um pouco de líquido subretiniano que a paciente apresentava. Bom, a paciente, ela vinha encaminhada num serviço externo, tá? Então, ela já trazia uma documentação prévia de 2 meses atrás. Então, a gente tem o mesmo um corte do OCT e ela trouxe também o OCTA desse serviço externo, mostrando para a gente, então, um pouco desses exames complementares também, tá? Bom, o resumo é uma mulher de 42 anos que tem uma piora dessa visão, uma queixa de metamorfopsia, de imagens pixeladas, como ela referia no último ano. A gente tem essa análise multimodal. Então, fica a pergunta para a gente, qual seria o diagnóstico definitivo dessa paciente? E se você trataria ela hoje em dia? E se você fosse tratar, como que você faria, então, esse tratamento da paciente? Maria Tereza, você que começou? Bom, agora com esse exame, agora o paquicoroide com polipoidal. Agora, apesar de eu ter aventado a possibilidade de uma polipoidal só, com pessoa hipertensa, tudo, evidentemente aí é associada a paquicoroide, daí você pode ter uma pessoa de qualquer idade, sem associação com hipertensão arterial. O que é um pouco diferente é que a maioria das vezes você tem alguma alteração no outro olho também, e ela tem autofluor absolutamente normal no outro olho e no restante do fundo de olho desse. Mas pela espessura da coroide, pela presença do pólipo no OCT e no ICD, eu fico com o diagnóstico de paquicoroide associada à polipoidal. Eu trataria imediatamente. Tá, com a Elia. Alguém não trataria? Ou quem mais trataria e tem alguma justificativa? Eu acredito que tem que tratar essa paciente. Ela é sintomática, né? Ela já está se queixando, apesar de ter uma boa visão. Já tem um pouquinho de líquido aí, você tem uma membrana oculta, tanto visto no CTA, como na endocianina, como nos sinais do CTB aí, que estão lindos. Você tem um sinal de dupla camada muito bonito, você tem o sinal da descolamento interumentar em polegar, então fecha bem o diagnóstico e, pelo que eu estou vendo, já tem um comprometimento já ativo, né? Você tem líquido aí no ângulo, então trataria. Exatamente. Essa paciente, apesar de ter de visão, ela não é assintomática, não é? Ela tem um sintoma aí de um distúrbio visual e ela tem líquido subretiniano. Eventualmente, se fosse completamente assintomática e não tivesse líquido, a gente até poderia pensar em não tratar. E a Maria Tereza trataria com a Elia. Você, Jorge, você pensar em outra coisa, você tem acesso a PDT? Não tenho acesso a PDT há algum tempo já.
Então, eu tentaria o Eylea também, que é droga de escolha para polipoidal, como o estudo Planet demonstrou, mas sabendo que eu achei esse pólipo bem grandinho, esse pólipo que ela tem mais perto da arcada, e esse pólipo aí pode ser que dê um probleminha. Uma das coisas também que funciona super bem, que acontece 30% das polipoidal, é o pólipo numa posição extrafoveal, e que fotocoagulação a laser é um tratamento extremamente efetivo para pólipo ainda, e ela, talvez esse pólipo grande que ela tem, bem mais próximo da arcada, se não responder bem o Eylea, eu pensaria em uma fotocoagulação a laser. E aí você faria o laser depois de tentar secar com o Eylea? Tentaria com a Eylea. Se eu não tivesse tendo resposta, eu tentaria bastante, pensaria aí uns 6 meses tratando. Se não respondesse, eu pensaria em uma terapia adjuvante, fazer uma fotocoagulação a laser. Nesse bem longe, é o mais distante. Sim. Não na membrana, porque ela tem um pólipo e tem a membrana, são os dois componentes da polipoidal. Ela tem esse pólipo junto da arcada e, para mim, essa membrana oculta, essa malha que está indo até o espaço justafoveal inferior. Léo, volta um pouquinho na endossemina, a gente vê bem a rede neovascular, que é um pouco mais ampla, né? Vai até isso, bem ampla, bem perto da fóvea, e o pólipo mais distante, mais próximo da arcada. E alguém teria medo de uma hemorragia no tratamento? Qualquer tratamento com laser no pólipo, você corre o risco de hemorragia, inclusive com PDT, eu já tive. Então, eu acho que eu fico baseado no Planet, como o Jorge falou, eu fico com a Eylea mesmo. Você que já teve... Agora, voltando só em termos de dia a dia, eu já tratei um paciente perto de 30 dias que eu estava fazendo mensal, ele sangrou. Mesmo com antigiogênico, com pólipo grande, e sangrou. Mas, quantas injeções você já tinha feito? Eu já tinha feito 2. Duas injeções, ele sangrou. Não, nada absurdo, consegui botar gás e ficou ótimo. Mas porque esses pólipos são muito frágeis, né? O sangramento é muito frequente. Só lembrando que esses pólipos, eles têm, associados à placa coroide, né, tem uma incidência progressiva de hemorragia subretiniana extensa, que pode chegar até 30% no decorrer de anos, aí, de uns 10 anos, mas é bem mais frequente com PDT do que com anti-VEGF, né? Então, no pólipo grande que a gente tenha medo, primeiro iniciar o tratamento com antigiogênico para depois fazer o PDT, e pensando principalmente nessas grandes hemorragias. E você fez só a injeção de gás ou precisou fazer vitrecum? Não, só gás. A quantidade de sangue foi pouca, não foi maciça, não. Foi pouca, chegou a pegar na fóvea, mas não foi nada absurdo, não. Só o uso do gás em posição de cabeça, e foi recente, o paciente estava bem ciente. Foi dia seguinte que teve hemorragia, eu já estava tratando, então deu um resultado bom. Isso é fundamental, né? Deslocar o sangue da área subfoveal depois da hemorragia o mais rápido possível, porque senão evolui para grandes áreas de fibrose. E aí você continuou tratando com injeção? Continuei. E depois ficou bom. Certo? Isso é importantíssimo, né? O paciente geralmente fica com medo depois, mas a gente tem que convencê-los a continuar, porque senão aí o resultado é mais desastroso. O resultado com antigiogênico é relativamente bom. Concordo que não vai fechar todos os pólipos, continua sempre com risco de hemorragia, e que, se tivesse terapia combinada, parece ser superior. Mas uma coisa viável em várias localizações do Brasil e do mundo, então todo mundo está tratando com antigiogênico e é um resultado bastante razoável. Essa é a nossa experiência, né, de não ter acesso a PDT, mas aí eu pergunto, se fosse disponível o PDT
você, a Maria Tereza, fariam associação ou manteriam o Eylea mesmo? Nesse caso aí, não, porque o pólipo está bem extrafoveal, mas tem essa malha toda aí e a visão dela está muito boa. Então, fica com medo de complicação do próprio PDT. Ah, sim. É muito importante essas observações, né? Paciente com coroide grossa é quando a gente pensa em fazer associação com PDT, mas visão boa é uma das situações onde, justamente por causa do risco de fechamento da coroide, ou até de hemorragias maciças, a gente tende a postergar ou até não realizar o PDT. Tereza, você tem alguma opinião diferente? Não, eu concordo, eu não faria o PDT agora. E eu faria só como uma segunda tentativa, se ele progredisse com piora de visão no futuro. Eu acho que esse paciente vai ficar bem só com antiangiogênico. Você faria jovem, parece que o prognóstico com antiangiogênico paciente mais jovem é um pouco melhor do que o paciente mais idoso, nesses polipoidais. É verdade. E você usaria, então, mas ele estava descrevendo como se fosse resgate, né? Como no Planet. Usaria um PDT como resgate, eventualmente. E que esquema vocês fariam? Dose de ataque, segmento como? Normalmente, nesses pacientes, eu faço as 3 doses de ataque e acompanho bem de perto. Ou seja, eu não estendo muito. Tento fazer um tratar estender, mas não estendo muito. 6 semanas, no máximo 8 semanas, menos que isso. E no primeiro ano, muito próximo, vendo o paciente todo mês, praticamente. Alguma opinião diferente? Tereza, você faz também? Eu faço assim também, mais ou menos, mas eu tento estender mais e depois de um ano de tratamento, eu provavelmente vou tentar suspender o tratamento. Depois de um ano, muda bastante. Depois de um ano, a gente tem, digamos assim, depois que respondeu, melhorou o quadro, e principalmente se por acaso fechar o pólipo, a gente tem uma tranquilidade até maior, e no segundo ano, realmente, a gente pode estender bastante ou tentar até parar quando responde bem. Acho que tá bom. O Léo, acho que pode mostrar. Então, eu vou mostrar o segmento dela, porque ela fez a injeção de Eylea, então, 15 dias atrás, e hoje mesmo eu vi a paciente, tá? Então, ela mantém a acuidade visual, ela refere que aquela queixa de metamorfopsia melhorou um pouco, tá? Há 15 dias depois de ter feito a primeira injeção de Eylea, e a gente vê que realmente o pólipo, ele regrediu em tamanho, e o próprio líquido subretiniano que a gente via em alguns cortes do OCT, a gente vê que ele não está mais presente ali no paciente. Então, parece que teve uma boa resposta nos primeiros 15 dias de Eylea, e o plano é justamente seguir e provavelmente fazer um segundo Eylea na próxima. Resultado excelente, né? Primeira aplicação de Eylea, uma resposta muito, muito boa, e acredito que caso recente, paciente jovem, ajuda um pouquinho a ter uma resposta tão boa como essa. Então, como você já tinha previsto, né, a resposta é excelente, mas a gente não pode cair na tentação de parar, não é? Porque a resposta foi tão grande, porque essa doença é super resistente, né, principalmente nesse primeiro ano. Então, tem que continuar, terminar a dose de ataque e continuar com doses frequentes, segmento bem próximo, apesar dessa aparência de uma resposta tão boa inicialmente, né? Mas esse pólipo é bem grande, então tem que continuar tratando. Tem mesmo. O pólipo é enorme. A maioria desses pólipos desse tamanho assim não fecha de jeito nenhum. Não responde tão bem assim, não. Nesse caso, se ele fechar um pouquinho, é que dá vontade de fazer um laser aí, né? Dá vontade de tentar acabar com ele, mas... Então, aí a gente, no médio prazo, teria opções aí, tanto de fazer um laser, um PDT, se fosse o caso, mas sempre tem a opção de manter o anti-VEGF
que conforme... Acho assim, que nessa rede vascular ramificada do pólipo é muito complicado, porque você faz o laser aí, a ramificação que está indo para a fóvea, ela pode dilatar. Eu já tive paciente, eu fazia num canto, ele ia para o outro, entendeu? Essa rede vascular ramificada é um problema. E como ela está estendendo justo em direção à fóvea, eu teria muito... Eu deixaria assim, um laser aí assim como uma opção muito para trás, entendeu? Porque eu não quero que ela dilate essa rede que está na fóvea. Então, eu prefiro ir tratando com antigiogênico e segurando esse pólipo longe da fóvea, né? Acho que sim, eu já tive uma paciente que ela tinha a volta inteira do nervo óptico, entendeu? E eu fiz de um lado e ela progrediu para o outro. E teve uns pólipos que foram em direção à mácula, daí até o Valtinho fez para mim um PDT e parou, sabe? Mas estava assim, justa foveal já. Eu fiz inferior à papila, o laser cicatrizou todos aqueles pólipos, um deles cresceu e foi em direção à fóvea. Então, tem que tomar cuidado de fazer laser aí, porque senão ele dilata aquela rede vascular que está em direção à fóvea. Agora, só uma pergunta hipotética: se essa paciente tivesse uma coroide fina, isso mudaria a opção de vocês? Se tivesse drusas e uma coroide fina, uma paciente com DMRI? Você está dizendo que sem polipoidal, um DMRI... Não, pólipo numa membrana tipo 1 com pólipo e uma coroide fina. Eu nunca vi, certo? Um pólipo na coroide fina. Mas eu permitiria fazendo antigiogênico. Antigiogênico. Mas aí acho que a opção de PDT fica fora, né? Fica fora. O PDT não caberia, porque o risco-benefício é ruim. Só para lembrar que existe essa possibilidade, não é tão frequente, né? Mas formações polipoidais numa membrana tipo 1, com paciente de coroide mais fina, geralmente aí pacientes com DMRI, com drusas, e aí a resposta ao PDT é pior e ela se comporta mais como uma DMRI mesmo, e a resposta fica mais restrita ao uso de anti-VEGF, né? E acho que pode continuar. Acho que o Léo fez uma revisão super bonita e acho que a gente pode... Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, só lembrar que o laser, qualquer tipo de laser pode, em depths extensos, podem dar ruptura do epitélio pigmentado, né? Tem aquelas descrições feias, então eu também tenho conduzido os depths como para laser como último caso. Confesso que eu tenho um pouco de receio de mexer quando está presente um DEP, seja qualquer uma das patologias. Ótimo, Hélio. Ok. Vamos lá, então, Léo. Então, tá bom. Vamos fazer uma breve revisão. O foco vai falar para você a abordagem terapêutica, tá? Antes, a gente só vai comentar um pouquinho, então, sobre a própria vasculopatia polipoidal da coroide, que a gente sabe que é uma doença vascular da coroide, mais especificamente da coroide interna, em que a gente vai observar, então, dilatações nodulares ou dilatações aneurismáticas que vêm justamente proveniente do que já foi comentado, essa rede neovascular ramificada. Então, na lesão polipoidal, a gente tem esses pólipos, a gente tem essa rede neovascular ramificada e o que a gente chama, então, de complexo polipoidal da coroide, como a gente vê ali no exame de indocianina verde. No Japão, principalmente na região asiática como um todo, ela é bem comum como uma variante da DMRI. Quase 50% dos pacientes que apresentam DMRI do tipo exudativo apresentam a vasculopatia polipoidal da coroide como uma variante. Já no Ocidente, essa prevalência na DMRI é muito menos prevalente, menos de 10% dos pacientes que têm a forma exudativa vão apresentar essa variante da polipoidal. E o que a gente mais vê aqui na parte ocidental é justamente os pacientes que têm a doença polipoidal e com aumento da coroide, mais especificamente no espectro da paquicoroide associada, então, a essa lesão polipoidal. E a gente vê que mais de 60% dos pacientes apresentam, então, coroides acima de 200 micrômetros, ao passo que menos de 40% apresentam coroides, então, mais finas. Bom, o diagnóstico da polipoidal segue sendo padrão ouro a indocianina verde. A gente tem
como critérios, então, a presença de uma lesão hiperfluorescente focal que aparece antes dos 6 minutos, associada a então, desses 6 achados, que é o pólipo pulsátil, visto no vídeo da endocianina verde, aquela rede que a gente vê ramificada próximo ao pólipo, a aparência nodular do pólipo visto no fundo de olho, bem como aquele halo hipofluorescente que a gente também vê na endocianina verde, ou hemorragia submacular maciça, nesses pacientes, e a presença de uma nodulação alaranjada no fundo de olho. O OCT não é o padrão ouro, mas em muitos lugares que não se tem a endocianina verde, a gente consegue fazer o diagnóstico da polipoidal com boa sensibilidade e especificidade utilizando o OCT. E para isso, então, a gente tem critérios maiores e critérios menores que a gente pode utilizar. E o interessante é que tanto critérios maiores como menores, eles acabam não mudando tanto a sensibilidade e especificidade do método. Ou seja, muitas vezes você tem 2 critérios maiores ou apenas 2 menores, e mesmo assim você acaba tendo uma sensibilidade que gira em torno de 80% e uma especificidade alta, quando você junta 2 desses fatores, próximo de 80%, chegando até 90%, a depender dessa combinação de achados que você vai ter no OCT. Então, o OCT acaba sendo uma ferramenta bem importante para o diagnóstico, apesar de não ser o padrão ouro da doença. E como a gente comentou, então, a polipoidal, esses pacientes muitas vezes têm coroides mais finas e outros acabam tendo coroides mais espessas. E o que esse trabalho mostra para a gente é justamente que pacientes que apresentam uma coroide mais espessa, eles tendem a ter lesões polipoidais mais proeminentes, áreas vistas na endocianina verde que são maiores. Ao passo que pacientes que apresentam coroides mais finas acabam tendo áreas de lesões polipoidais menores. Então, existe justamente uma correlação direta com relação à espessura da coroide e o tamanho dessa área da lesão polipoidal. O que esse trabalho acabou não conseguindo correlacionar é o tamanho da rede neovascular ramificada, nem a altura do DEP com relação à espessura da coroide. E agora, para falar propriamente do tratamento da polipoidal, nessa época que foi publicado o Everest, o primeiro deles, em 2012, muito se falava do tratamento tanto com PDT, com os antiangiogênicos, com o próprio laser, como já foi comentado. E esse trabalho, então, foi um trabalho randomizado, né? Um trabalho que durou durou 6 meses, com 3 grupos distintos, e que era justamente a ideia principal desse trabalho, era avaliar a regressão das lesões polipoidais. Então, pacientes eram tratados com PDT de forma combinada com antiangiogênico ou isolada, e um terceiro grupo que utilizou apenas o ranibizumab. E o que esse trabalho encontrou, então, ao final desses 6 meses? Como mostrado aqui, a gente vê que a regressão dos pólipos foi quase 80% nesses 6 primeiros meses nos grupos que utilizaram o PDT, ao passo que pacientes que utilizaram apenas o ranibizumab tinham uma regressão das lesões polipoidais visto na endocianina verde muito menor, próximo de 30%. Com relação à acuidade visual, esse Everest 2012, o estudo não pôde concluir nada com relação às diferenças de acuidade visual, mas a gente vê uma clara tendência à melhora da acuidade visual quando era utilizado o antiangiogênico frente apenas ao uso do PDT isolado. E para cobrir essas arestas do Everest 1, no primeiro, em 2012, o trabalho Everest, que foi publicado em 2020, agora mais recentemente, estendeu o trabalho, ou seja, fez um trabalho de 2 anos, comparando justamente o uso apenas do ranibizumab frente ao tratamento combinado com o PDT, e encontrou resultados que se comprovaram no segundo ano do segmento, ou seja, pacientes que foram tratados com ranibizumab e PDT tiveram um ganho de acuidade visual no primeiro ano, tá? Esse ganho foi mantido ao longo do segundo ano. Pacientes que fizeram apenas o uso do ranibizumab também ganharam visão no primeiro ano, que foi mantido no segundo, mas um ganho de visão inferior ao grupo de tratamento combinado, tá? Esse trabalho também avaliou o número de injeções que esses pacientes ganharam, e a gente vê que o grupo que foi combinado teve recebeu menos injeções, tá? Então, cerca de 3 a 4 injeções, a gente vê que a prevalência de 3 ou 4 injeções foi muito maior no grupo combinado, ao passo que pacientes que receberam 20, 24 injeções, a prevalência desses pacientes foi muito maior e nos que receberam apenas o ranibizumab. E ele também traz conclusões a respeito da regressão das lesões polipoidais, bem como o Everest 1, tá? Então, nos primeiros 6 meses e no final do estudo de 24 meses, a gente vê que a regressão desses pólipos foi sempre superior no grupo combinado, frente apenas ao uso do antiangiogênico. Bom, a gente sabe dos riscos do PDT, a gente sabe que ele não é disponível para todo mundo. O Planet vem nessa onda e publicado em 2019, ele
começou, então, inicialmente todos os pacientes recebiam aflibercept, eram pacientes com polipoidal na forma sintomática, tinham acuidade visual pior que 20/40, inicialmente todos recebiam aflibercept. E a partir de uma não resposta frente ao aflibercept, ou seja, a persistência de líquido subretiniano ou uma piora da acuidade visual, esses pacientes recebiam um resgate. E esse resgate era ou reduzindo o aflibercept para cada 4 semanas, eles recebiam a cada 8 durante o estudo, então o resgate ele era reduzido a cada 4 semanas, e recebiam então, o placebo ou o PDT. E o que a gente vê ao final dos 2 anos do segmento do Planet é que a acuidade visual não era diferente nos 2 grupos, a espessura macular, a OCT, não era diferente nos 2 grupos, e a regressão do pólipo também foi semelhante nos 2 grupos, ou seja, cerca de 30% de regressão dos pólipos nos 2 grupos tratados. E o que é interessante desse trabalho é que menos de 20% dos pacientes precisaram de resgate, ou seja, mais de 80% ficaram bem utilizando apenas o aflibercept a cada 8 semanas. E, eventualmente, os pacientes que precisaram de resgate, ou seja, uma minoria desses pacientes que precisaram do resgate, os grupos com PDT e placebo não foram diferentes com relação à acuidade visual ou regressão do pólipo. E muito se entende disso porque esses pacientes acabavam recebendo o intervalo do aflibercept foi reduzido nesses pacientes, e, portanto, pudesse explicar, então, essa não diferença em acuidade visual e regressão dos pólipos, tá certo? Então, esse trabalho avaliou, na verdade, o PDT numa forma dos pacientes que não respondiam, não primariamente, como a gente viu no Everest, que eles já começavam com o PDT. Então, pacientes que não respondiam acabavam recebendo o PDT, e foi isso que a gente viu nesse trabalho, então. E pode justificar, então, a baixa taxa de pacientes que foram randomizados, né, menos de 20% acabaram sendo randomizados, e isso pode explicar, então, a pequena regressão dos pólipos no grupo PDT, que a gente vê semelhante ao aflibercept e muito inferior aos trabalhos que mostram 60% a 70% de regressão dos pólipos. Tá? Bom, a gente viu que pacientes com polipoidal podem ter coroides mais espessas, podem ter coroides mais finas, mas como que esses pacientes devem responder ao PDT com relação à acuidade visual nesses diferentes espectros de coroide, né? Esse foi um trabalho retrospectivo, tá? Uma retrospectiva por 5 anos, foram acompanhados esses dados de 5 anos de acompanhamento. Foram pacientes que eram tratados com PDT associado ou não ao antiangiogênico ou triacinolona. O PDT podia ter sido repetido 2 até 3 vezes nesses pacientes, tá? E esses pacientes, então, eram separados em 2 grupos. Um grupo que tinha polipoidal na forma paquicoroide e um grupo polipoidal não paquicoroide. Tá? E o que a gente vê aqui com relação à acuidade visual, esse aqui é um gráfico em logmar, então parece invertido, tá? Em cinza clara a gente vê os pacientes que eram paquicoroide. E a gente observa que nos primeiros 12 meses esses pacientes ganharam visão, e essa visão era mantida ao longo do tratamento, ao passo que os pacientes que receberam algum tipo de tratamento com PDT e não tinham o grupo paquicoroide, eles perderam visão no primeiro ano, e essa visão era progressivamente perdida ao longo dos 5 anos. E é mais ou menos o que mostra esse outro gráfico aqui, do primeiro ano, do terceiro ano e do 5º ano no grupo paquicoroide e não paquicoroide. A gente consegue ver que a visão deteriorou num número muito maior de pacientes não paquicoroide, ao passo que os pacientes que apresentavam paquicoroide receberam alguma forma de PDT, tinham uma manutenção da visão maior, uma proporção maior desse grupo, e também teve uma proporção maior de pacientes que conseguiu ganhar visão. A gente sabe dos riscos do PDT, mas diversos tratamentos trazem riscos de sangramento, e não tratar também traz muito risco de sangramento. E esse foi um outro trabalho retrospectivo, de aproximadamente também 5 anos de segmento dos pacientes, que esses pacientes eram tratados de diversas formas, tá? PDT combinado com antiangiogênico, um laser focal ou apenas o antiangiogênico, e esses pacientes foram separados depois do tratamento em regressores e não regressores, ou seja, pacientes que na endocianina verde foram vistos que regrediram os pólipos e pacientes que não regrediram os pólipos, e analisado o risco acumulado de hemorragia maciça. Então, a gente vê aqui, talvez a imagem não esteja tão boa para vocês na tela, que nessa curva de Kaplan-Meier, aqui a gente vê a incidência acumulada de pacientes que regrediram e a taxa acumulada de hemorragia maciça. A gente vê que nos grupos dos pacientes que não regrediram a lesão polipoidal, o risco de hemorragia maciça era muito maior, ao passo que os pacientes que tiveram a regressão boa dos pólipos tiveram um risco acumulado em 5 anos bem menor de hemorragias maciças.
Esse segundo gráfico ao lado, essa tabela aqui, mostra justamente a porcentagem de pacientes que regrediram, os que tiveram regressão dos pólipos. E a gente vê, então, que tanto o uso do PDT isolado tiveram boas taxas de regressão, quando combinada essa taxa foi ainda superior, e o grupo com o laser focal teve uma taxa de regressão de 100%, apesar de que um N bem inferior aos outros grupos, tá? E o que chama atenção nesse trabalho, nesse gráfico logo abaixo, é que a ocorrência de hemorragia maciça foi muito superior nos pacientes que trataram apenas com PDT. A gente vê que quando esse tratamento é combinado com antiangiogênico, o PDT associado ao antiangiogênico, o risco de hemorragia maciça é muito menor, bem como uma taxa de regressão dos pólipos também superior, o que parece ser vantajoso, então, associar esses dois tipos de tratamento. Bom, e por último, então, eu trago 4 pontos importantes do que a gente discutiu com relação ao tratamento da polipoidal. Qual antiogênico a gente deve usar, se a gente deve usar o PDT no início, nas recidivas, ou simplesmente não utilizar. E como o aspecto pacicoroide nos pacientes com polipoidal pode influenciar, então, a nossa escolha terapêutica. E qual o risco desses tratamentos e, portanto, de qual forma a gente deve escolher o melhor tratamento. E, novamente, eu trago aqui, então, a gente tem aqui os resultados e as discussões do Planet do Everest 2, que parece que o aflibercept e o ranibizumab tiveram uma regressão semelhante dos pólipos. A gente viu uma taxa de próximo de 30% em 2 anos, tá? E é uma própria conclusão do Planet, esse tópico 2 aqui, que parece que com o aflibercept você consegue um ganho de letras maior, um ganho de letras superior do que o uso do Lucentis, tá? Bom, uma outra conclusão que a gente pode ter a partir do estudo Planet é que esses pacientes tratados com aflibercept a cada 8 semanas, mais de 80% desses pacientes tinham boa resposta, reduziam o líquido subretiniano, tinham ganho de acuidade visual. E aquele pequeno grupo que recebia o resgate com PDT e o aflibercept reduzido para cada 4 semanas, esses pacientes pareciam não ter diferença com relação à acuidade visual e regressão dos pólipos quando recebiam o placebo ou o PDT, tá? Então, a aflibercept parece ser extremamente eficaz, só necessitando, então, de uma redução de intervalo. E a importância da coroide, né? A gente viu ali que o PDT parece ser mais eficaz, ter uma resposta melhor na acuidade visual em pacientes que têm paquicoroide do que pacientes que apresentam coroides mais finas. Então, a gente deve considerar apenas o antiangiogênico para pacientes que apresentam coroides finas, tendo a baixa eficácia do PDT em coroides finas, tá? E, por último, o risco das hemorragias maciças, como a gente viu nesse último trabalho, o PDT isolado parece aumentar o risco dessas hemorragias e talvez a associação com o antiangiogênico pareça reduzir o risco e pareça ser prudente em alguns pacientes em casos selecionados. É isso, obrigado. Acho que para abrir para discussão aí de mais algum ponto, fique à vontade. Excelente, Léo. Revisão muito boa. Para falar de uma entidade que foi descrita mais recentemente, né, que é os pólipos associados à paquicoroide em pacientes que não têm o DNRI, e lembrar a importância da resistência desses pólipos ao tratamento, da necessidade de tratamento agressivo com anti-VEGF. Se a gente tiver disponível o PDT, ele pode ser útil, mas nos pacientes que já tenham recebido previamente anti-VEGF por causa do risco de hemorragias. E eu quero abrir, se alguém quiser fazer algum comentário. Então, Léo, excelente, parabéns. E agora, então, nós vamos para a imagem da semana. É o Daniel Omote que vai apresentar. Compartilha minha tela, só um minutinho. Boa noite, meu nome é Daniel Motti, sou a E3 aqui do serviço. Queria agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela elaboração da apresentação. Esse daqui é o OCT da imagem da semana. Tendo em vista essa imagem, agora eu gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Então, o que vocês acham dessa imagem hiperrefletiva, subretiniana? Alguém quer fazer alguma hipótese? Tem uma imagem hiperrefletiva. Agora, essas 3 linhas aqui no meio. Isso, Jorge, pode
fazer uma hipótese aí, que acho que você vai acertar. Não sei, não. Tô confuso nessas 3 linhas aqui que... Eu acho que tem que levar em consideração que tem uma imagem no vítreo também, né? Tem uma imagem no vítreo hiperreflexiva no vítreo, que O que seria essa imagem do vítreo? Provável reflexão, Olha, artefato. Reflexão, excelente. uma hemorragia vítrea, uma condensação vítrea. para mim é alguma coisa sintética. Para mim é alguma coisa sintética, uma perninha do malio, alguma coisa. Um corpo estranho. Corpo estranho flutuante. Está muito, muito distante da retina, muito flutuante. O corpo estranho que está no vítreo tem um tamanho bem semelhante ao que está subretiniano, né? Então, eu acho que um é reflexo do outro, entendeu? É uma imagem de artefato do outro. Só pode ser porque são muito do mesmo. Uhum. E a retina desse paciente? A retina parece ter ausência de tubulação, tem ausência da elipsoide, certo? Você não consegue ver elipsoide, nem delimitante externa. Uhum. A aparência que tem... Se eu disser que esse paciente tem 80 anos, por exemplo, o que você me diz disso, desses achados? Ele teve uma DMRI. Sim, acho que pode ser. Né? Foi tratada de DMRI, tem área de atrofia do epitélio pigmentar, tem área de tubulação. Agora, o que mais me intriga é essa imagem hiperreflectiva com sombra. Uhum. O que é isso? O que ele poderia ter? E Tereza, você falou de alguma coisa, uma pelinha, alguma coisa subretiniana? Você acha que está sub ou que está no vítreo? Eu acho que lá do vítreo é real. Eu acho que a do vítreo é real e o de subretiniano é um reflexo, é um artefato óptico do que está no vítreo. Isso é a sensação que eu tenho. Isso não pode ser Estou fazendo aqui um brainstorm. Pode fazer. Estão no caminho certo. Um dispositivo subretiniano, tipo o chip para melhora da visão, um paciente que Acho que você acertou, hein, Jorge? Retinose pigmentar e... Você acertou, Jorge. Agora que eu lembrei. Eu não sou boa que nem o Pimentel em despistar. Então, eu vou admitir, Jorge, que você acertou. Porque depois eu comecei a pensar que isso aí tinha que ser essas 3 linhas aí, tinha que ser um dispositivo. Não ia ser um banco, certo? Porque está no espaço subretiniano, não está no... E formando uma imagem muito interessante de sombra total. Mas interessante mesmo. E reflexão, né? Formam várias linhas iguais embaixo e no vítreo também. Muito interessante, nunca tinha visto. E é um paciente com DMRI, com um chip mesmo. Ele fez também uma atrofia geográfica extensa, arcada, e aí ele conseguiu colocar o chip subretiniano. Muito interessante. Exatamente. E a visão dele, como é que está? Alguém sabe? O Daniel vai mostrar aí como é que foi. Tá ótimo. Obrigado. Então, excelente, Jorge, excelente, Tereza. Paciente que tem atrofia geográfica, importante, já em estágio avançado, e realizou a colocação dessa prótese subretiniana. O nome dessa prótese se chama Prima. Ela é colocada no espaço subretiniano, e aqui no OCT a gente consegue ver essa primeira linha mais hiperrefletiva é a linha do implante. Agora eu vou passar agora por alguns implantes retinianos que foram disponíveis, estão disponíveis, os mais importantes. Começando pelo Argus 2, esse daqui é o implante mais famoso
Ele é utilizado para pacientes com retinose pigmentar, já em estágio avançado, com pouca ou sem percepção de luz. Ele é um implante fabricado por uma empresa americana. O local do implante é epirretiniano e ele possui só 60 eletrodos. Até agora, 350 pacientes já foram implantados com esse sistema. Esse sistema é o único aprovado pela FDA e ele também é aprovado pela Agência Europeia. O implante possui 3 componentes externos. Aqui na imagem a gente pode ver o óculos com a câmera, o processador e um transmissor. E 3 componentes internos: a antena, o cabo e o chip de microeletrodos. Ele é indicado para pacientes maiores de 25 anos, pacientes que possuem retinose pigmentar, já em estágio avançado, com pouco ou sem percepção de luz, e que possuem condições de realizar reabilitação visual. Então, aqui um paciente com o dispositivo, um dispositivo bem grande. Como que ele funciona? O paciente utiliza esse óculos com a câmera acoplada bem no centro. A câmera transmite a imagem para o processador. O processador emite a informação para o transmissor transmite a informação para a antena, que estimula a placa de eletrodo. Cada eletrodo que é ativado estimula as células ganglionares, que estão preservadas na retinose pigmentar, e gera o estímulo visual. Como ele possui poucos eletrodos, a acuidade visual dele é bem ruim. A melhor acuidade visual encontrada em um paciente com esse dispositivo foi de 20 para 1.262. Mas para o paciente que é SPL, todo estímulo luminoso já é muito importante. Então, aqui na imagem a gente tem o dispositivo, a parte interna, que é bem grande. Esse segundo dispositivo é o Retina Implante Alpha, fabricado por uma empresa alemã. O local do implante, ao contrário do Argus 2, é subretiniano. E ele possui muitos eletrodos, 1.600. Ele é indicado tanto para paciente com retinose pigmentar, quanto para distrofia em cones baçonetes. E como ele funciona? Ele não tem câmera. O próprio fotodiodo, o chip, detecta a intensidade luminosa, amplifica e estimula as células bipolares. A placa é colocada abaixo da fóvea, é presa por um polímero, que deixa a coroide esclera numa região superotemporal. O cabo segue abaixo da derme até um coil na região retroauricular, e esse coil recebe energia e comunicação por wireless através de outro coil, que é acoplado magneticamente também na região retroauricular. Esse coil é ligado numa bateria e um controle, onde o paciente pode ajustar tanto o ganho quanto a amplificação. Por ele ser um equipamento que também é bem grande, a cirurgia é muito complexa. A cirurgia desse implante dura em média de 8 horas. Mas os pacientes possuem uma acuidade visual muito melhor, por conta do número de eletrodos que ele possui. A melhor acuidade visual encontrada nesses pacientes foi de 20 para 546. Os pacientes relataram muito a melhora da qualidade da vida diária. Ele também foi aprovado na Europa, mas infelizmente a empresa faliu em 2019. E esse implante foi descontinuado, agora só continua em pesquisa acadêmica e universidade. O Prima é o implante da imagem da semana. Esse é um implante francês. Ele também é implantado o local do implante também é subretiniano. Ele possui 378 eletrodos e até agora 5 pacientes foram implantados. Ele é indicado para pacientes que possuem atrofia geográfica, já em estágio final. E esses pacientes possuem uma visão periférica residual. Porém, na área central da atrofia, eles não percebem luz. E nesse local que é implantado esse chip. O Prima ele é revolucionário por quê? Porque, ao contrário dos outros implantes, ele não possui fio. Você coloca essa folhinha de 2 por 2 milímetros, mais fina que um fio de cabelo, no espaço subretiniano. E é isso, a cirurgia é muito mais simples. Aqui tem um vídeo explicativo de como que é a cirurgia.
Ao contrário dos outros implantes, que demoram 8 horas para ser colocados, a cirurgia do Prima demora cerca de 2 horas e, teoricamente, qualquer cirurgião que opera a retina estaria capacitado para colocar o Prima. Então, ele faz uma vitrectomia via pars plana, implanta o chip, e 2 a 3 semanas depois, o paciente ativa o sistema. O Prima funciona como se fosse uma placa solar. É um fotodiodo que é colocado no espaço retiniano e todo o fotodiodo capta a luz e transforma essa energia luminosa em energia elétrica e estimula a camada interna da retina, gerando estímulo visual. Então, o paciente vai colocar os óculos que possui uma câmera do lado do olho acometido, vai ligar o aparelho. Esse aparelho a câmera vai passar a informação para esse processador vai emitir uma luz near infrared, que vai estimular essa plaquinha, e essa plaquinha vai captar a luz e transformar ela em energia elétrica e estimular os fotoreceptores. Aqui a gente tem trouxe um vídeo de uma paciente que está usando um óculos opaco, então a visão periférica dela, ela está sem a visão periférica e está só utilizando a visão do Prima. A melhor acuidade visual na região do escotoma encontrada foi de 20 para 460. Então, o Prima está em processo de aprovação ainda, tanto no mercado europeu, e agora começou já alguns estudos, o Primavera, para entrar no mercado americano. Ele também está entrando no mercado americano com a ajuda da empresa que fabrica o Argus, a empresa Second Sight. Essa empresa se juntou ao Prima por quê? Porque agora eles aparentemente vão descontinuar o Argus 2 e vão focar em um implante que não serve só para retinose pigmentar, serve para praticamente todas as formas de cegueira, que é o Orion. O Orion é um equipamento, é um implante cortical, então eles vão abandonar esses implantes retinianos e vão focar nos implantes corticais, que curam praticamente qualquer forma de cegueira. Seria o terror dos oftalmologistas, porque ele dispensa o olho, ele coloca a informação direto no cérebro. O aparelho, que já está em teste em mais ou menos 6 voluntários, possui uma câmera, um processador também, e uma antena que vai estimular direto os eletrodos no córtex. E o paciente vai ter alguns estímulos luminosos, alguns fosfenos. E esses estímulos luminosos, esses estímulos visuais, o paciente vai conseguir achar alguns pixels e também algumas letras. Aqui eu trouxe um vídeo de um paciente que já está testando o Orion. Aqui é um paciente à direita. Esse é um paciente de 58 anos, cego desde os 46 anos. Ele é SPL. Realizou o implante com 57 anos. E aqui ao lado é um outro paciente que consegue localizar o pixel, um grande pixel.
O grande desafio desse sistema, o que é? É o desenvolvimento do algoritmo. Isso daí é o mais complexo. O mapeamento cortical também, onde colocando os eletrodos vai realizar um estímulo em qual local do campo visual. E também eles estão desenvolvendo ainda o estímulo em si, modulando a frequência e a amplitude. O paciente vai atingir uma cor diferente e o estímulo vai ser um pouco diferente. Então, esses são alguns exemplos dos implantes, tanto retinianos como corticais, que estão em desenvolvimento, são alguns exemplos. E é isso. Obrigado. Nossa, parabéns, muito, muito bom, Daniel. Atualização nesses temas novos que não são comuns aqui na nossa reunião. Então, foi excelente. E parabéns para a Maria Tereza e para o Jorge aí por acertarem. Então, Eu errei, o Jorge que acertou. Foi, Jorge. Você Tá bom. junto. Jorge, foi ótimo. Esses implantes, realmente, eu me lembro que em 2011, eu estava nos Estados Unidos, na sala do Steve Ryan, não sei se você lembra dele, o cara que escreveu o livro, Retina Book. E aí ele tinha recebido um telefonema que tinha sido aprovado o Argus, que parte do desenvolvimento foi lá no Dorrim, na Califórnia. E aí começou a ser implantado primeiro na Europa e logo depois foi nos Estados Unidos, 2012, nos Estados Unidos. 350 pacientes usaram esse implante, muitos deles no Oriente Médio. Esse implante, eu acho que a grande coisa dele foi o prova de conceito, né? Provou de conceito que um chip poderia funcionar para uma visão, porque a qualidade visual, pelo que eu entendia, era muito ruim. O paciente passava sem movimento de mão, sair de PL para movimento de mão. E aí a Second Sight, agora em maio, parou a produção do Argus 2 e está se dedicando só ao Orion, que é esse implante cerebral, que, como nosso colega disse aí, simplesmente abdica do olho. A informação da luz vai diretamente para o córtex, resolvendo qualquer tipo de cegueira. Se isso vai funcionar, eu não sei. Mas é uma coisa meio futurista, assim, que ainda é difícil a gente conceber que a visão vai toda ser com informação diretamente no córtex occipital. Mas muito legal a revisão aí. Obrigado. Eu acho que eles estão copiando mais ou menos o que o pessoal faz para perda auditiva, que já existem 2 tipos de implante para perda auditiva e eles são baseados nesses implantes na calota craniana. Então, eu acho que vai funcionar, sim. Pelos resultados que o caminho vai ser longo, mas vai funcionar. Mas não ameaça a gente, né? Em termos de tempo. Não. Está longe disso. Mas é interessante, muito, muito interessante. Fora o custo dessas coisas são tão proibitivos para a nossa realidade de Brasil, tanto é que é muito pouco visto aqui no Brasil alguém que tenha usando o Argus 2, que a última vez que eu conversei com o Fernando Arevalo, ele falou que o custo ficava em torno de $100 mil para a parte médica, fora o dispositivo que também custava $100 mil, seriam $200 mil para você colocar um bichinho desse. Então, é proibitivo ainda para a gente aqui. Por enquanto é só pesquisa mesmo. Então, parabéns, Daniel, por ter trazido essa novidade de uma forma tão didática. É excelente. E obrigada pelos comentários. Agora a gente vai passar para o artigo científico e a gente vai manter o tema do nosso caso clínico, que é falar de pólipo. É um artigo que avaliou, fez uma subanálise no Everest, lembrando que o Everest é aquele estudo que tratou a polipoidal num grupo com ranibizumab mais PDT e outro olho só com ranibizumab. E esse artigo, nessa subanálise, tenta estabelecer fatores preditivos da resposta
ele avalia em 0, M3, 3 meses depois, e depois 1 ano, e encontra que fatores como pacientes mais jovens e menor área de pólipos no M0 predizem um melhor resultado. Essa questão da área de pólipos tem a ver com o tratamento exclusivo com ranibizumab. E aos 3 meses ele encontra que uma menor idade, uma pior visão, isso por causa do efeito teto, também são fatores preditivos de boa qualidade de resposta, uma menor espessura macular, menor área de rede vascular e menos fluido, predizem uma melhor resposta ao tratamento. Então, é um trabalho que acrescenta alguma coisa sobre essa patologia que tem sido descrita recentemente e destacada da interpretação de que ela era só uma DMRI como antigamente. E então, o Fábio vai apresentar esse artigo. Boa noite. Meu nome é Felipe Sabag, sou R1 desse serviço e vou apresentar o artigo científico da semana. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela escolha do artigo e orientação e a doutora Cleide Machado pela condução da reunião. Então, o nosso artigo, como a doutora Cleide falou, foi publicado no Retina, traduzido como ranibizumab com ou sem PDT para vasculopatia polipoidal de cloroide, preditores de resposta visual e anatômicas no estudo EVEREST-2. Para a gente entender o artigo da semana, a gente vai falar rapidamente sobre os 2 artigos que já foram comentados anteriormente, né, pelo Leonardo. E o EVEREST-2 é importante porque o artigo da semana é um pós-hoc embasado no EVEREST-2. Então, o EVEREST-1, ele analisou 61 pacientes em 6 meses. Os braços do estudo foram ranibizumab mais PDT versus somente PDT. As conclusões do artigo EVEREST-1 foram que a terapia combinada e o PDT, e a monoterapia com PDT, apresentavam maior regressão dos pólipos. A acuidade visual não teve relevância estatística nesse estudo e a terapia combinada reduziu a necessidade de ranibizumab. Então, os pacientes na terapia combinada ranibizumab mais PDT precisaram de menos injeções de ranibizumab do que na monoterapia com ranibizumab. Já no EVEREST-2, foi um estudo que avaliou 322 pacientes em 24 meses, e os braços do estudo foram ranibizumab versus ranibizumab mais PDT. E o grupo da terapia combinada teve um maior ganho na acuidade visual corrigida, teve um maior ganho de letras e uma maior taxa da regressão das lesões polipoidais também. E por que o estudo foi realizado, esse estudo do artigo da semana? Essas informações expostas nesse slide, as 2 primeiras, as 2 primeiras falando sobre o número de injeções e a última falando sobre as sessões do PDT, mostram que havia uma heterogeneidade na resposta ao tratamento no estudo EVEREST-2. Então, eles viram que o grupo combinado precisava de menos injeções de ranibizumab em relação à monoterapia, e, além disso, no grupo combinado de ranibizumab mais PDT, havia uma discrepância na relação do número de sessões de PDT utilizado. Então, tinha 44% dos pacientes precisaram apenas de uma sessão e 32% precisou de 3 ou mais. Então, analisando essa diferença, pensaram em realizar um estudo pós-hoc, que é o nosso estudo analisado. O objetivo do estudo em questão foi, então, determinar os fatores no baseline e no mês 3, que eram preditores das respostas anatômicas e visuais no mês 12. Então, entrando nos métodos, né, como era um estudo pós-hoc do EVEREST-2, bem semelhante ao EVEREST-2, né, os métodos foram do EVEREST-2. Foi um estudo de 24 meses, fase 4, multicêntrico, randomizado e duplo cego. E os critérios de inclusão foram pacientes maiores de 18 anos, virgem de tratamento, pacientes com polipoidal macular sintomática, a acuidade visual deveria ter entre 24 e 78 letras. E os braços do estudo analisado foi a monoterapia, com o ranibizumab mensal por 3 meses consecutivos, seguido pelo esquema PRN, e versus, né, o grupo combinado, que seguia o mesmo
mesmo sentido de ranibizumab, né? Mensal, 3 meses consecutivos, posteriormente usando o esquema PRN, associado ao PDT. O estudo também tinha um intervalo mínimo entre injeções de no mínimo 1 mês, não podia ter intervalos menores que esse, então não podia fazer injeções com menos de 1 mês. Essa tabela mostra as características analisadas no baseline do estudo. Eu coloquei ao lado aqui todas as características, mas a gente vai falar das mais importantes a seguir. Como foram selecionadas essas características? Então, foi baseado num método de 3 steps. Os 3 passos. O primeiro foi a importância de cada fator para determinar a resposta estudada. Posteriormente, viam se esse fator tinha interação com o tratamento. E depois, por fim, eles selecionavam o conjunto ideal desses fatores, utilizando um P menor que 0,05 para avaliar as características desejadas. Então, basicamente, pegavam as características no baseline e no mês 3, aplicavam esses 3 steps e, a partir de então, viram quais tinham relação com os desfechos desejados, que seriam acuidade visual corrigida e retina livre de líquido no mês 12. Então, esses 2 foram os desfechos avaliados nesse estudo. Entrando na parte dos resultados, tínhamos um total de 322 participantes, randomizados 1 para 1. No braço da monoterapia, foram avaliados 154 pacientes, e no braço combinado, 168 pacientes. Agora vamos avaliar os fatores que tiveram associação com maior ganho de letras, comparando baseline e mês 12. No próximo slide, a gente vai avaliar o mês 3 com o mês 12 no mesmo desfecho, de mudança de acuidade visual corrigida. Na tabela, a gente vê que quanto menor a idade, maior o ganho de letras no mês 12. E quanto menor a acuidade visual no baseline, também havia um maior ganho de letras. E, por fim, quanto menor a área de lesões polipoidais no baseline, mais responde à monoterapia. Então, isso, na verdade, é só em relação à monoterapia, esse último tópico. Na combinada, a área de lesão não foi um fator com significância estatística, o que vai gerar um comentário do autor que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Nessa outra tabela, a gente analisa, então, o ganho de letras também, só que agora é no mês 3 comparando com o mês 12. Os 2 primeiros parâmetros já estavam presentes na comparação do baseline até o mês 12, como eu comentei na última tabela. E os 2 últimos parâmetros são parâmetros anatômicos. Então, quanto menor a espessura do subcampo foveal no mês 3, maior o ganho de letras. E quanto menos rede de ramificações capilares, ramificações vasculares, maior o ganho de letras no mês 12. Agora a gente já vai avaliar um outro desfecho. Nesse primeiro slide, a gente vai avaliar o baseline com o mês 12, e no próximo slide vamos avaliar o mês 3 com o mês 12. E o desfecho vai ser retina livre de líquido. Então, quanto menor a espessura do subcampo foveal, maior a chance de termos retina livre de líquido. E outro fator associado a maior chance de termos retina livre de líquido seria o uso da terapia combinada ao invés da monoterapia. Então, aqui, agora a gente vai avaliar o mês 3 com o mês 12. E temos ainda a terapia combinada, também sendo associada a maior chance de retina livre de líquido. Então, se manteve tanto no baseline quanto no mês 3, avaliando o desfecho. E nesse também, no mês 3, também foi avaliada a ausência de líquido subretiniano. Então, a ausência de líquido subretiniano no mês 3 era um fator que contribuía para um aumento na chance de ter retina livre de líquido no mês 12. Concluindo o nosso estudo, já chegando na conclusão e na discussão, a gente tem o maior ganho de letras, comparando o baseline com o mês 12, nas seguintes situações: menor acuidade visual de entrada, menor idade e menor área de lesões polipoidais. Isso no caso da monoterapia, esse último tópico. E a gente tem que lembrar também, o autor comenta, que é sobre esse tópico da menor acuidade visual de entrada. Ele fala que é muito importante a gente pensar no efeito teto, né? Porque se o paciente já inicia com uma visão relativamente boa, aí é complicado, é mais difícil, é mais complicado ele aumentar ainda mais a visão. Esse é o efeito teto. Ele fala que a gente tem que
ficar bem atento a isso na hora de avaliar esse parâmetro. Ao lado, então, temos agora comparando o mês 3 com o mês 12, no desfecho de ganho de letras também. Esses dois primeiros fatores mantiveram-se presentes, assim como no baseline, né, a acuidade visual de entrada e a idade. E os outros dois fatores, que são os fatores anatômicos, foi a redução da espessura do subcampo foveal e a menor rede de ramificações vasculares. As lesões polipoidais, o autor faz dois comentários. As lesões polipoidais maiores no baseline parecem se beneficiar mais da terapia combinada, né? E ele comenta também que a doença polipoidal é uma doença de duplo componente, sendo composta por uma lesão polipoidal, que responderia mais à terapia combinada, e a um componente de ramificação de rede capilar, que responderia mais ao anti-VEGF. Aí, por fim, o autor também ele volta a falar um pouquinho do Everest 2 sobre os desfechos relativos à terapias combinadas. Então, ele comenta que a terapia combinada teve um maior ganho na acuidade visual corrigida, uma maior chance de melhora das lesões polipoidais, redução da espessura do subcampo foveal e menor atividade da doença quando comparados à monoterapia. Mas ele ressalta que o Everest 2 ele não avaliou a proporção de olhos com retina livre de líquido, que foi um desfecho que foi avaliado pelo nosso estudo. Então, os fatores que aumentam a chance de retina livre de líquido foram terapia combinada, olhos com a terapia combinada tanto no baseline quanto no mês 3, olhos com menor espessura do subcampo foveal, esse parâmetro no baseline, e olhos sem líquido subretiniano no mês 3. Ele ainda comenta que resolver o líquido subretiniano o quanto antes parece ter um benefício a longo prazo, tendo em vista esse último parâmetro de olhos sem líquido subretiniano no mês 3 e uma maior chance de retina livre de líquido. Por fim, é explicitado os pontos positivos do estudo. O protocolo de tratamento era um protocolo bem definido, o uso padronizado de critério diagnóstico e as imagens elas foram classificadas numa central de leitura. A limitação era que o estudo foi feito numa análise pós-hoc, ao invés de uma análise pré-especificada. Isso é importante porque quando a gente avalia um estudo pós-hoc, a gente tem que ter em mente que, inicialmente, o estudo do qual ele foi embasado não foi desenhado especificamente para os desfechos avaliados, diferente de uma análise pré-especificada, que eu tenho um desenho do estudo e todo foi, numa análise pré-especificada, todo o desenho do estudo foi construído pensando no desfecho. Basicamente isso. Obrigado. Excelente, Felipe. Foi um resumo super bom, inclusive os estudos Everest desde o início, muito didático, excelente. E só queria comentar que são sempre úteis esses biomarcadores quando a gente está tratando de DMRI, mas o interessante nesse estudo, o Everest começou antes da identificação do papel da coroide, né, na polipoidal. Então, aqui são incluídos pacientes com DMRI e, possivelmente, alguns são de vasculopatia paracoroide específica, quer dizer, aqueles sem drusas, sem a genética específica da DMRI, e a gente vê isso quando ele encontra como um fator de boa resposta a menor idade, quer dizer, possivelmente está misturado aí o grupo dos pacientes de paracoroide com polipoidal e daqueles de DMRI com membrana tipo 1 e pólipos, e possivelmente esses pacientes de membrana tipo 1 e pólipos são os que respondem melhor a antiangiogênico, assim como aqueles com paracoroide e pólipo vão responder melhor, talvez, a terapia combinada. E já nesse estudo, apesar dele não fazer essa divisão, o fato da idade ser um fator preditivo importante fala a favor dessa separação, porque os pacientes mais jovens são aqueles que têm a paracoroide e eles costumam manter visão melhor no decorrer do tratamento do que os pacientes com DMRI mesmo, membrana tipo 1 e pólipos. Então, o trabalho é interessante nesse ponto de vista. Queria saber se alguém quer fazer algum comentário. Ótimo trabalho e muito bem apresentado.
incrível a apresentação, parabéns. O que você ressaltou, que a gente aprendeu nesse trabalho, os biomarcadores de grande importância é a idade do paciente. E o outro é tratar o mais precoce possível. Se você viu o paciente que tem uma menor espessura de retina, que tinha menor quantidade de líquido, sempre prognóstico melhor. Então, é essa mesma regra que a gente seguia para um paciente que tem DMRI. Quanto antes começar a tratar, melhor o prognóstico visual desse paciente. E, felizmente, a terapia, monoterapia, funciona relativamente bem, apesar que o estudo mostra combinado em algumas situações sendo melhor, mas a gente não tem facilidade mais a combinada, então temos que usar o que temos, que é a monoterapia. E parece que o Eylea tem um resultado um pouco melhor do que o ranibizumab. Obrigado. Excelente, excelente comentário, Jorge. Obrigada. Bom, acho que agora a gente pode passar para o caso cirúrgico, que é a Elisa que vai apresentar. E aí eu vou pedir para o Hélio Primiano ir conduzindo a discussão. Pode ir, Elisa. Boa noite, doutora Cleide. Boa noite a todos. Meu nome é Elisa, sou preceptora da Clínica Oftalmológica e também sou fellow da Retina Cirúrgica. Eu gostaria de agradecer ao doutor Fernando Sumito, ao doutor Marcos Vinícius por terem cedido o caso e também ao doutor Tiago Nogueira e ao doutor Tomás Minelli por terem me ajudado na documentação. Então, nosso caso é de um homem de 50 anos com fotopsias e moscas volantes no olho direito que havia realizado o procedimento de facalcificação há 4 meses. A acuidade a visual do paciente era 20/20 em ambos os olhos. Ele era pseudofáscico do olho direito e era automíope. A retinografia do paciente é essa mostrada assim, aqui embaixo, e eu vou ampliar a do olho direito. Então, aqui a gente consegue ver que o paciente tinha uma rotura grande, temporal superior, associada com descolamento de retina. E aqui a gente consegue ver melhor essa rotura e a extensão dela. E também podemos ver aqui no OCT que a mácula estava preservada. Então, diante desse caso, eu gostaria de abrir a discussão da conduta. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Aqui é a Maria Tereza. Eu sempre que tenho mácula on, eu prefiro fazer buckle. Então, eu acho que é uma ruptura muito grande para você fazer só uma pneumática. Então, eu faria um buckle com injeção de gás. Eu combinaria o buckle com uma pneumática. Eu sempre me deu um pouco de aflição descolar a mácula para fazer a vitrectomia, porque sempre que você faz a descolamento do vítreo posterior, se aumenta a área de descolamento. E eu fico com pena de descolar a mácula. Então, sempre que tem mácula on, a minha preferência é para buckle. Eu acho que é muito temerário no tamanho dessa ruptura fazer só pneumática, então eu faria combinado. Perfeito. Alguém mais? Vamos lá. A discussão, eu pensaria, concordo com a doutora Tereza em tudo, até em fazer um buckle, mas acho que uma das coisas que gostaria de comentar é operar um paciente 20/20, mácula on, não é uma das tarefas mais fáceis, porque o paciente ele só quer a mesma visão ou melhor. Então, qualquer complicação que a gente tenha nessa cirurgia sempre é um problema, certo? Eu sempre converso acho 3 vezes mais o paciente que tem mácula on do que um paciente que já está descolado, que a visão já baixou, é muito mais tranquilo operar. Então, entrar na cirurgia dessa, você tem que entrar com muito cuidado, certo? Fazer o procedimento que você acha que tem mais segurança e fazer a coisa conversando muito com o paciente, muito, porque retina, todo mundo que opera aqui sabe que complicação mora do lado da melhor técnica que você vai fazer. Acho que todo mundo já teve bastante problemas na vida e acho que chama a atenção disso aqui. Quanto à técnica, eu tentaria um banco, mas
pela foto, parece que o rasgão é muito grande. Talvez, se eu não conseguisse realmente cumprir bem com um banco tipo um 287, eu pensaria em fazer combinada, fazer o banco e uma vitré, porque parece que é bem extensa essa lesão aí. Não sei, mas algo em torno quase de uns 80 graus, por aí. Obrigado. Hélio. Isso mesmo. Alguém mais quer opinar? Posso falar, Hélio? Lógico. Então, é um caso bem interessante porque deixa muitas possibilidades abertas de tratamento, né? Primeiro, assim, ele é pseudofásico, né? Eu acho que isso é importante. Se ele fosse fásico, eu acho que eu acabaria indo mais para o buccal mesmo, né? O que a gente tem aí de opção? A primeira opção seria tentar fazer o bloqueio dessa área que está descolada com laser. Nesses casos superiores, eu acho que raramente isso é bem sucedido. Se fosse um rasgo inferior com descolamento subclínico, eu acho que isso poderia ser pensado. A pneumática aí, que seria uma outra opção, eu acho que está fora do baralho porque a chance dessa bolha entrar no espaço subretiniano é bem grande por conta do tamanho da rotura. A doutora Maria Tereza falou de fazer um buccal, eu acho que é uma opção válida, mas realmente pode fazer uma boca de peixe, eventualmente pode não pegar a rotura toda, parece ser uma rotura um pouco mais posteriorizada e extensa, além de ser pseudofásico, né? Eu particularmente, se tivesse na minha mão esse caso, eu iria para a vitrectomia, tentando fazer um procedimento primário, descolando a hialoide, já colocando perfluorcarbono para proteger a mácula do eventual descolamento e tratando bastante a base, colando essa retina na troca fluido-gasosa e fazendo bastante laser, deixando com gás. Mas eu acho que as opções são bem extensas aí para o tratamento, né? O que o Jorge falou, acho que é bem verdade, mas é interessante a parte da documentação. Se você mostra o tamanho da rasgadura para uma pessoa, né, mesmo com 20/20 de visão, falou, essa é sua retina, e a pessoa acaba entendendo e comprando melhor, porque o que a gente não quer, eu entendo isso. Às vezes você trata um descolamento, eu já tratei rasgaduras gigantes que a pessoa falou, mas doutor, precisava mesmo operar? E você se matou lá e ficou ótimo resultado, tal, e a pessoa não tem noção do que aconteceu porque ela não sentiu o descolamento, né? Mas a documentação, eu acho que facilita a conversa também. Muito bom. Perfeito, Leandro. Eu só acrescentaria que às vezes eu faço um ultrassom nesses casos, só para ver se o vítreo está descolado ou não, que isso ajuda um pouco. Apesar da relação vítreo-retina não ser muito boa, só pela rasgadura que ela teve aí. Mas eu acho que eu também iria para vitrectomia. Grande chance de eu ir para vitrectomia, apesar que o buccal era uma opção excelente. E quando você comentou da documentação, acho que isso serviu para 2 casos de hoje, né? O primeiro caso, que era 20/20, o caso clínico, que acho que eu também utilizaria da documentação para dividir a responsabilidade com o paciente, e esse também. Pode seguir, Elisa. Então, seguindo, o paciente, então, uma das opções citadas pelo Dr. Cabral, nós fizemos o bloqueio com laser. Na época, a gente estava sem o C3F8 no hospital. E antes de partir para a vitrectomia, foi tentado bloquear a rotura com o laser, até por conta das nossas filas e tudo mais. A rotura ficou bloqueada durante o segmento, mas com um mês houve aumento da área da rotura, a mácula permanecia colada. E aqui é comparativo entre a rotura inicial e a rotura um mês após. Então, depois dessa rotura ter aumentado, eu acho que não sobra muita dúvida em relação à conduta, já que, né, a rotura ficou muito extensa. Então, foi optado por realizar a vitrectomia. E aí, no caso, já tinha chegado o C3F8 e foi o procedimento que foi realizado. Aqui, a retinografia após a cirurgia e o paciente permanecia 20/20. Então, é interessante porque a gente imagina sempre que uma rasgadura gigante, quando se forma, deve ser uma tração em que a retina periférica se abre como um zíper, né?
E aí foi mais ou menos o que aconteceu, porque a interface vitreoretiniana é extremamente patológica, né? Doente, e conforme esse vítreo foi se descolando, ele rasgou e fez uma rasgadura gigante. Então, a gente tem a documentação de uma rasgadura gigante se formando, que eu acho que é bem inusitado, bem comum da gente ter essa documentação na prática da retina. Eu, particularmente, nunca vi um caso em que isso tivesse sido documentado, mostrando realmente que essa interface vitreoretina é totalmente anômala. Então, se a gente tivesse injetado gás, aí teria dado ruim. Eu acho que o buccal poderia ter sido uma opção inicial, porque você diminui aquela tração periférica, ou a vitrectomia também, que você teria removido o vítreo e tratado também dessa interface patológica. Mas a evolução é bem interessante. Leandro, muito legal essa documentação, mas outra coisa legal é o que você falou no primeiro comentário seu. Um rasgão daquele tamanho superior, geralmente laser não dá certo, né? A gente quer fazer um laser porque é menos invasivo, mas geralmente ela progride, e nesse caso progrediu para um rasgão gigante. Foi uma documentação linda aí do vítreo, da interface patológica vítreo-retina na periferia desse paciente. Muito legal mesmo. Eu, pessoalmente, eu considero esse tipo de doença, né, que é essa relação vítreo-retina muito ruim, né? Então, eu acho que nesse momento eu combinaria, porque do jeito que está rasgando, a gente está aliviando tração tanto vítrea e invertendo os vetores, fazendo a introflexão, seja só com uma faixa, seja levemente. Eu acho que essa daí é uma das patologias umas relações vítreo-retina mais patológicas. Então, eu confesso que eu tenho uma tendência de fazer pelo menos uma faixa e fazer a vitrectomia, né? Principalmente nessa fase, depois dessa evolução para uma ruptura gigante. No primeiro, talvez eu não tivesse uma conduta tão agressiva, mas eu acho que o ultrassom talvez me desse alguma dica aí na conduta, mas eu acho que é uma das doenças piores na relação vítreo-retina, e por isso que eu lançaria a mão tanto do explante escleral quanto da vitrectomia. Na cirurgia, o que se tem que ter certeza é que a hialoide posterior está descolada. Eu já vi casos em que existe uma rasgadura gigante dessas e a hialoide posterior não está descolada. E esses são os piores casos, porque depois contrai tudo. E aí é muito difícil numa reabordagem você dar jeito, né? Então, assim, tem que ter certeza, se precisar injetar triancinolona, tudo, tem que gastar o tempo, ainda mais que a retina nasal está colada, isso facilita muito para se fazer aquelas manobras de aspiração e realmente ver se você soltou a hialoide, né? Tem que ter certeza absoluta. A hialoide posterior estando descolada, aí a cirurgia fica bem mais fácil. Eu acho que existe um ponto. Eu, particularmente, eu vejo onde está o final da rasgadura gigante. Se essa rasgadura gigante for mais para inferior, eu também gosto de associar algum elemento para apertar um pouco o olho. Se ela ficar um pouco mais superior, algumas vezes eu não uso e eu acho que o tamponamento acaba sendo suficiente. Mas é interessante o que você falou, Hélio. É importante mesmo a gente inverter esse vetor. Quer tocar, Elisa? Próximo. Então, é só no final mesmo. Era só... Foi feita a vitrectomia, o paciente está bem e a gente está seguindo ele. Uma observação que foi feita em relação... Nessa foto vai ter um DRzinho aí, né? Que está bloqueado com laser. Aqui, não, na verdade estava bloqueado. Então, o que aconteceu na cirurgia é que foi uma observação também feita pelos próprios cirurgiões, é que faltou comer essas bordas da rotura, né? Para não ficar com essas bordas levantadas, mas a retina está aplicada. Essas bordas levantadas, ela vai ter um PVR e pode fazer tração aí e redescolar. Isso, foi esse comentário também feito. Certo? Porque realmente está bem elevado aqui, principalmente nessa mais temporal. Uhum. Parece que já está enrolado com PVR aí. Não dá para o paciente praticar esporte ainda, a gente está em observação. Com certeza.
Muito bom. Acompanhar Muito esse paciente. Acompanhar. Muito bonito. Muito obrigada. Obrigada pelos comentários. Parabéns. Manda a foto lá para o Retina Rock, o pessoal vai aceitar. É muito bonito. Muito bom, Elisa. Eu queria agradecer a todos que apresentaram, os residentes que apresentaram, os que comentaram, o Hélio que me ajudou aí no caso cirúrgico, e convidar todo mundo para retornar aqui na próxima semana. Acho que o Pimentel vai estar de volta. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigado, Cleide, foi maravilhoso. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.